Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então que foi o mais vendido de 2020, de acordo com a revista Veja. Esse livro que ele traz então uma entrevista que ele faz com o diabo e ele explica aqui que ele encontrou o diabo, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica que vai revelar onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da nossa mente e o principal, como qualquer um de nós pode vencê-lo. Esse livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. E eu acredito que ele quis dizer isso, essa frase aqui no final, exatamente porque ele sabia que muita gente nem abriria esse livro por causa do título, as pessoas que têm medo do diabo. Mas aí ele explica aqui no livro que o diabo só existe na mente de quem acredita nele, porque quem acredita em um Deus absoluto e sabe que tudo que existe está contido em Deus, sabe que não existe o oposto de Deus. Isso só existe aqui, nessa realidade do dualismo, nessa realidade do relativo, não no absoluto. E aqui nós estamos só temporariamente. Ele diz aqui também que a gente tem há que se entender que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem e que a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E aí ele diz que é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias, ou seja, nós somos seres infinitos divinos passando uma experiência meramente temporárias, estando meramente temporariamente humanos. Então, nessa realidade onde há luz e sombra. Então, por isso, há a possibilidade de se estar criando o oposto de Deus, mas no absoluto, não. Então, só tem medo, só teme, só mantém o diabo na mente quem não entendeu Deus. Então, é legal ele dizer essa frase aqui, quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Então, ele estava falando aqui no primeiro capítulo como é que ele viveu na carne, na prática, aquilo que ele diz sempre. Há sempre uma semente de êxito em toda a adversidade. E ele tinha terminado então de fazer aquela pesquisa que ele foi incitado a fazer, que o Andrew Carnegie disse a ele para fazer, que era para descobrir a filosofia de sucesso, ou seja, ele trabalhou 25 no livro Pense em Riqueza, está escrito 25, aqui 30 anos, entrevistando, convivendo com os homens e mulheres, as pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas e aquelas que fracassaram, para então estar escrevendo uma filosofia do sucesso, para as pessoas entenderem como é que faz para fracassar, como é que faz para ter sucesso, e aí cada um escolhe o que vai fazer. E aí faltava escrever. Aí o Andrew Carnegie disse a ele que ele ia ter até emergências, que iria acontecer coisas difíceis até para ele se ele não entendesse que quando ele entrasse nisso, ele teria que ir até o fim. E aí foi por isso que ele teve entrou em inúmeros negócios que ele ganhava muito dinheiro e logo ele já não queria mais, ele disse que o negócio ele mesmo entregou para os sócios, deu para os sócios porque não dava mais certo, ele não perdeu dinheiro. Por quê? Porque a missão dele era muito mais grandiosa. O Napoleão Hill, ele é conhecido pelos ensinamentos dele, influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso. O livro dele, Pense em Riqueza, é o livro de psicologia aplicado mais vendido de todos os tempos. Ou seja, se ele tivesse continuado lá como editor de revista, se ele tivesse continuado lá fazendo qualquer outra coisa que estava dando muito dinheiro para ele, mas não seria de tanta utilidade para o mundo como ele foi então, e foi por isso que as adversidades foram
foram acontecendo na vida dele até o ponto dele passar por uma situação que colocou em risco a própria vida dele, que foi aí que ele chegou realmente no fundo do poço, no fundo do vale, mas ele conseguiu dar a volta por cima, fazer a virada de chave, a transmutação mental, dar o comando para a fé, e aí a centelha divina dele, o outro eu, como ele chama, passou a guiar a vida dele. E aí então nós vamos para o capítulo número 2, que é Um Novo Mundo se Revela para Mim. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que forma eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, conseguia enxergá-lo já em minha posse. Olha aqui ele dizendo duas coisas super interessantes que ele já disse aqui no último subtítulo do capítulo anterior. Ele diz que todos nós temos duas entidades que ocupam o nosso corpo, e que uma é motivada e responde pelo impulso do medo, e a outra é motivada e responde pelo impulso da fé. Então aqui ele mostrando que ele realmente está praticando, está dando as rédeas para essa entidade que é motivada e responde pelo impulso da fé, porque ele diz que ele tinha a fé inabalável de que o dinheiro estava vindo, apesar dele não saber de onde, como. O como, e nos livros que nós fizemos anteriormente, sempre é dito como não é da nossa conta. Há que se ter o desejo inabalável, que deve virar uma obsessão, como ele diz no livro Pensa em Riqueza. Há que se fazer o que se requer, a nossa parte, que ele diz aqui, que a centelha divina, o outro eu, não vai fazer o trabalho por nós. Ele vai nos guiar inteligentemente para que nós façamos, mas ele não faz por nós, não adianta nada a gente ficar esperando cair do céu. Há que se fazer o que se requer. E aí ele diz então aqui que ele não sabe, mas não é da conta dele, ele só tem que fazer, e aqui nesse momento ele tem que ter fé. E aí ele fala, na verdade eu conseguia enxergá-lo já em minha posse. Aí entra aquela coisa da visualização que o Spencer Johnson fala lá no livro dele, Picos e Vales, que ele diz que há que se fazer essa visualização usando os 5 sentidos, usando o máximo que a gente puder, sentindo o cheiro, sentindo a textura, ouvindo o som, sentindo o gosto, se for possível, tudo. Se a gente está com muita vontade de tomar um sorvete de chocolate, a gente tá tudo fechado, ou a gente não tem dinheiro para comprar, então a gente visualiza, sente o gosto, sente a textura, sente o geladinho, sente o cheiro. É isso, então, eu acredito que ele está dizendo aqui, quando ele diz, na verdade, consegui enxergá-lo, enxergar o dinheiro, ele não sabia de onde vinha, já em minha posse. Em muito poucas ocasiões, na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Faço que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Ou seja, é uma coisa que realmente há que se estar preparado. Eu acredito que nesse nível, essa fé assim, eu acredito que eu nunca tenha sentido. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível haviam me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os $25.000 de que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu, e sempre que ele está dizendo outro eu, essas duas palavrinhas estão entre aspas, simplesmente disse, continue procurando. Olha aí, ele já tinha passado a lista de 300 pessoas e o outro eu não disse, volta ali na página tal, é aquele, liga para ele. Não,
o que se requer que ele faça, ele tem que fazer. Outro eu não vai fazer por ele vai guiá-lo, continua procurando. E aqui ele vem com um subtítulo que é: a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Ou seja, o livro do Spencer Johnson, ele conta quando a pessoa estava ali no vale, que ele começa a se ver, ele começa a visualizar que ele está sendo levado por uma correnteza, ele está num vale assim, para atravessar para o outro lado, para começar a subir para o pico, ele tem que atravessar essa correnteza e por um momento ele começa a se ver sendo arrastado pela correnteza. E é aí que ele desperta, que vem aquela força que ele consegue visualizar o contrário e aí ele consegue sair. E aqui tem a ver com esse título que ele está dizendo: a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Então, quando a gente pensa que a gente chegou no fundo do poço, a gente jogar a toalha, aí a gente vai ficar lá, mas se a gente tirar as últimas forças e continuar visualizando no positivo, continuar agradecendo pelo que tem de bom naquela situação e perguntando, perguntas também são incríveis, fantásticas, como eu posso sair dessa situação, como eu posso criar diferente, como pode ser melhor, como pode melhorar, o que mais é possível, e por aí vai. Então a gente consegue que a aurora chegue, mesmo depois de uma hora tão escura. Mas eu chegara ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada e, com ela, minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert L. Pelton apareceu em minha mente. E com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar meus livros. Eu me lembrei dele somente como um editor na revista Golden Rule, A Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton em Meriden e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a missão dele. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente com os olhos fixos na parede por alguns segundos e disse: "Eu publicarei os livros para você." Olha aí, gente, o que ele diz aqui no livro anterior. Ele não vai fazer, o nosso outro eu não faz a nossa parte, mas ele nos guia de forma inteligente para que nós possamos então fazer, para que tudo aconteça de forma, da maneira mais natural, conveniente, lógica possível. Olha com que facilidade. Ele só folheou as páginas, por alguns minutos parou e disse: eu vou publicar. O contrato foi assinado, uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Meriden. Eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar meus livros antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa no mundo. Então, aqui ele mostrando como é quando a gente entrega o comando para aquele que se alimenta da fé e não para aquele que se alimenta do medo, como ele disse no livro Pense e Enriqueça também,
Esses são, eu acredito que a gente pode chamar também esses do nossos, como ele chama ali, são os nossos, o maior amigo ou o maior inimigo, que ele diz que a gente encontra quando a gente se olha no espelho. E aqui ele explicando que um se alimenta da fé e o outro se alimenta do medo. Então aqui ele mostrando como é que a gente se entrega na mão desse outro eu, que eu acredito que seja como o professor Hélio Couto chama de a nossa centelha divina, e aí a gente entra em fase com o todo, como o professor Hélio Couto diz também, e aí a gente cocria com ele, porque já está tudo manifestado, basta que a gente faça a nossa parte, porque se atualize na nossa realidade. Eu estou começando a entender que é desse jeito. E o que é o que o professor Hélio Couto chama de efeito Zenão? É a gente não ter confiança. É aquilo que ele disse, se a gente continuar aqui, se a gente jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse outro eu, ele está dizendo a ele, lá quando ele está dando as instruções, quando ele for procurar a pessoa para publicar o livro, e diz que se você violar essas instruções, estará cometido de uma derrota temporária, porque como ele diz aqui, mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente, porque são esses os inimigos, é isso que nos tira da vibração que é necessária para que nós estejamos em fase com o todo, para que assim a gente possa cocriar com ele. É isso que nos cabe, é aquela coisa de fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, quando a gente está fazendo a nossa parte, tudo flui, a gente recebe a ajuda necessária, ou seja, aquela coisa de ser mais esperto que o diabo, entregar o comando para Deus e estar ali sendo o observador consciente da nossa mente, para não deixar que Deus não se impõe. Nós temos o livre-arbítrio. Se ele vê que a gente virou as costas e foi fazer outra coisa, ele deixa que esse que é guiado pelo medo tome as rédeas. O nosso trabalho, a única coisa que Deus está pedindo para a gente, como o Chico Xavier disse, Jesus Cristo não pediu para que a gente escalasse o Everest, ele pediu apenas para que nós nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. A única coisa que Deus quer da gente é que nós estejamos atentos e sejamos o observador consciente da nossa mente. Assim a gente ajuda a aumentar a vibração de todo o planeta, de toda a humanidade. Assim a gente é contribuição para que a Terra, o planeta, a população, a humanidade melhore, cresça, porque o nosso único objetivo aqui é esse, é se melhorar enquanto seres humanos que estamos sendo seres divinos, sendo seres infinitos. Então, eu deixo por aqui com vocês então essa primeira parte do segundo capítulo e volto para o próximo vídeo para a gente dar continuidade então a esse livro grandioso, esse livro fantástico que vai nos mostrar como nos livrar do medo e como passar daqueles 95% que vão do berço ao túmulo, segundo o Earl Nightingale lá no livro dele, O Estranho Segredo, na falta e na escassez, e passar para aquela pequena quantidade, infelizmente, que é ainda só 5%, que de acordo com Napoleão Hill estão no topo da escada ali, do cume, do pico, onde há muito espaço, porque tem pouca gente. Tá bom, gente? Então eu espero que esteja ficando interessante essa leitura, que vocês estejam gostando. Por favor, se tiver alguma coisa que vocês não concordam, também pode escrever aí para mim, pode dar opinião, como é que vocês entenderam. Fico super feliz de receber as mensagens de vocês, receber também, se você quiser curtir o vídeo, se quiser compartilhar, tá bom? Eu fico super feliz também, agradeço muito e espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!